Deuteronômio 11:26, diz assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então aqui Moisés, ele disse ao povo, não é? Prestem atenção. Hoje vou deixar que vocês escolham se querem bênção ou se querem maldição. Vamos pôr assim aqui, maldição como um sofrimento. Então vocês receberão a bênção se obedecerem às leis do Senhor nosso Deus, que hoje estou dando a vocês. Ou vocês receberão a maldição, o sofrimento, se não obedecerem às suas leis. Então Moisés aqui, ele estava dizendo: vocês terão bênção se obedecerem os mandamentos. Mas se vocês não obedecerem, vocês terão maldição, sofrimento. Então a palavra de Deus, irmãos, ela é clara. Ela nos revela que Deus, assim, ele nos dá plena liberdade de escolha, tanto para a bênção como para a maldição. Então, o que é bênção? Bênção é um benefício, é uma graça, é um favor especial que Deus nos concede. Vamos ver o que fala no livro de Provérbios 10:22. Provérbios 10:22 diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Tá vendo? Então, a bênção que vem do Senhor, ela enriquece, não acrescenta dores. E vamos ver também, como eu disse, maldição. O que é maldição? Maldição é um sofrimento, é uma desgraça, vamos dizer assim, que se abateu sobre alguém. Vamos ver o que a palavra fala sobre isso. Provérbios 3:33. Provérbios 3:33 fala assim: a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Então, resumindo isso, está dizendo que o Senhor, ele amaldiçoa a casa dos maus, porém, ele abençoa o lar daqueles que são corretos. Então, nós vimos a diferença entre bênção e maldição. É simples. Quem obedece tem bênçãos. Quem não obedece tem maldição, tem sofrimento. Então, irmãos, vamos ver assim 3 casos em que a desobediência trouxe assim resultados desastrosos. O primeiro foi Adão e Eva. Eles receberam a ordem do Senhor para que eles não comessem o fruto da árvore do conhecimento. Entretanto, nós sabemos que, tentados por Satanás, eles acabaram comendo. E o resultado é que foram expulsos do jardim do Éden, e a morte foi aplicada a todo ser humano. Então nós vimos que a desobediência trouxe uma consequência. O rei Saul também, ele recebeu a instrução de Deus de destruir os amalequitas. Mas o que ele fez? Ele poupou o rei dos amalequitas e também ele guardou para si parte dos despojos, desobedecendo assim a ordem do Senhor. E como consequência, o que ele colheu? O fim do seu reinado, deixou de ser rei. Então também uma atitude de desobediência que trouxe consequência desastrosa. Um outro exemplo foi Uzias. Ele sabia também que os sacerdotes, que somente os sacerdotes é que podiam entrar no tabernáculo e oferecer incenso ao Senhor. Porém, ele tomou a decisão de entrar naquele lugar. E a consequência foi que ele saiu de lá leproso. Então nós vemos assim, outra situação,
onde a desobediência trouxe uma situação desastrosa. Então, 3 casos, né, em que a desobediência provocou resultados que não foram bons para as pessoas que agiram assim, não levando em conta a palavra de Deus, a ordem de Deus, não é? E consequentemente sofreram. Então é interessante, irmãos, que através dos tempos o homem ele continua fazendo a mesma coisa, desobedecendo a Deus e colhendo coisas ruins. Então nós vemos, né, aí como está o mundo, a situação. Então as pessoas, elas não percebem que se elas agissem de uma forma diferente, obedecendo a Deus, elas adquiririam as bênçãos, tanto para eles como para a sua própria família. Então, irmãos, por que o ser humano, se ele sabe disso, que se ele obedecer ao Senhor, ele tem bênçãos, e se ele não obedecer, consequentemente vem o sofrimento, por que ele então não obedece, se esse é o segredo das bênçãos, não é? Então, irmãos, essas são perguntas assim difíceis de serem respondidas, porque como nós vimos, isso não é um problema assim atual, de agora. Isso já vem de lá de trás. Isso já vem corroendo o homem há milhares de anos. Vamos ver o que fala em Provérbios 26, 2. Como pássaro no seu vaguear e como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Tá vendo? A maldição, o sofrimento, não cai sobre quem não merece, irmãos. A consequência do que nós passamos é a consequência do que nós também plantamos, não é? Então nós vimos assim, que a causa básica do sofrimento, da maldição, é o quê? É a nossa desobediência. Então, para nós recebermos bênçãos, primeiro, nós precisamos ter vontade de obedecer, não é? Na medida em que nós estamos assim comprometidos com Deus, que nós vamos obedecendo a Deus, o que Deus faz, irmãos? Deus vai liberando as nossas bênçãos. A palavra diz que as bênçãos nos alcançarão. Então nós temos, irmãos, que assim se voltar para Deus e ir obedecendo. À medida que você vai obedecendo, automaticamente as bênçãos virão sobre você. Uma outra coisa para recebermos bênção é que nós precisamos permitir que essa ordenança, a obediência, ela chegue ao nosso coração. A palavra diz, né, que o coração do homem, ele é enganoso. Muitas vezes, irmãos, nosso coração, ele está endurecido, comprometido com o mal, mas nós nem nos apercebemos disso. Então, se nós queremos bênçãos, nós temos que examinar o nosso coração e ver como ele está, né, e permitir, né, que a ordenança de Deus comece a morar no nosso coração, que tenha lugar no nosso coração para que haja mudança. E uma outra coisa também para recebermos as bênçãos, irmãos, é que nós não podemos nos esquecer que tudo provém de Deus, que a nossa vida é de Deus e tudo que nós temos é de Deus. Se nós estamos aqui nessa manhã, é porque Deus nos concedeu esse dia de vida. Mas muitas vezes, irmãos, nós não temos o coração aberto para isso. Nós achamos que nós podemos lutar com a força do nosso braço, que tudo que nós temos é porque nós nos esforçamos e conseguimos. Claro, nós nos esforçamos, mas tenha certeza que foi Deus quem estava ali nos proporcionando isso. Então, irmãos, para receber as bênçãos, nós precisamos seguir isso, obedecer, ter o coração aberto para Deus, para os mandamentos de Deus, não é? E principalmente, irmão, saber que Ele é o nosso Deus, que nós não somos nada sem Ele, que Ele é o nosso Deus, dono da nossa vida e de tudo o que nós temos. Então vamos ver agora o que fala em Deuteronômio 8:1. Vamos voltar lá no livro de Deuteronômio. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer,
para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Então, irmãos, aqui está dizendo assim, que o que vamos colher será sempre uma escolha nossa. Então fale para o seu irmão, o que você vai colher será sempre uma escolha sua. E por quê, irmãos? Porque Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio de decidir. Deus, Ele não impõe que nós façamos nada. Ele nos deixa escolher entre o que é bom e o que não é. Não é? E a palavra, ela é certa. O que você plantar, você vai colher. Então você vai colher, não é, aquilo que você plantar. E essa escolha de plantar é uma decisão sua. Você é que decide o que você vai plantar. Então a bênção, ela está na obediência da prática da palavra de Deus. Mas só que mais do que receber a bênção, irmãos, nós precisamos também querer receber o abençoador. Muitas pessoas querem as bênçãos, mas não querem ter nenhum compromisso com Deus, não querem se submeter às regras para serem abençoadas. Eles não querem obedecer, querem as bênçãos, né? Agem fazendo a sua própria vontade, mas querem as bênçãos. Mas só, irmãos, que não querem se enquadrar nas leis do Senhor. A pessoa diz, eu quero ser abençoado, mas eu não quero ter nenhum compromisso com Deus. Então, irmãos, é certeza que não vai receber bênção nenhuma. Pode até receber, porque o nosso Deus, Ele é misericordioso. Mas, irmãos, além de nós querermos as bênçãos, nós precisamos primeiro querer o abençoador. Nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus que está presente em todas as situações. Muitas situações nós passamos, nós até achamos que Deus nem está vendo, não está nem se importando conosco, às vezes a situação é difícil, mas, irmãos, Deus, Ele está sempre atento a tudo o que nós estamos passando. Como Ele trabalha com propósitos, Ele tem o tempo e o modo de agir. Vamos ver o que fala a carta de Tiago 3:10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Tá vendo? Então, da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Então, a pessoa, ela pode usar a palavra para secar uma figueira, né? Jesus, ele estava com fome, ele viu uma figueira que tinha folhas, e ele procurou um fruto, mas ele não encontrou nenhum fruto nela. E o que ele disse? Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira se secou imediatamente. Então, o poder da palavra, não é? A figueira pode significar o quê? Assim, espiritualmente falando, alguma situação na nossa vida. Então, nós temos que fazer a mesma coisa que Jesus fez, irmãos, ordenar que aquele problema se seque, que aquele problema saia. Vamos em Marcos 11:23. Marcos 11:23. Que é o texto desse da figueira, não é? 11:23 fala assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Tá vendo? Então, um monte, espiritualmente falando, é um problema que assim que está interrompendo o nosso caminhar, um monte, uma montanha que está à nossa frente. Mas a palavra também nos ensina que nós temos o poder, não é, de falar ao monte, ao problema, que ele saia da nossa vida. Então nós vemos, irmãos, que a palavra, ela tem poder, não é? Jesus aqui, ele secou a figueira com a palavra. Então nós também, nós temos que agir assim. No problema, na situação, nós temos que fazer como o Senhor Jesus fez, usar a palavra e amaldiçoar, expulsar aquele mal. Vamos agora em Mateus 15:11.
Mateus 15:11 fala assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, irmãos, isso significa o quê? Que uma palavra mal pronunciada tem o poder, tanto para abençoar como para amaldiçoar. Então, muitas vezes nós proferimos assim palavras ou mesmo uma frase que tem o quê? Um sentido destruidor. E muitas vezes até contra nós mesmos. Então, se a pessoa falar, eu sou uma pessoa tão burra, eu não faço nada certo, eu não sirvo para nada, eu nasci mesmo para sofrer, eu não prospero, eu vou morrer na miséria, eu não vou conseguir, eu não presto para nada. Então, se você tem o hábito de falar essas coisas, é certeza, você comerá desse fruto. Porque, como eu disse, o que nós vamos colher sempre, tudo que nós vamos colher sempre será uma escolha nossa. Então, se você proferir essas coisas, é certeza, você vai colher a consequência delas. Então, a vida da pessoa, ela reflete exatamente o que ela fala. A palavra, ela tem poder, como eu disse, de construir e de destruir. Então, através da sua palavra, você é abençoado ou você é amaldiçoado. E a palavra também diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você fala essas coisas, demonstra o quê? Que o seu coração está cheio disso. Não está assim cheio das promessas de Deus, mas está cheio dessas palavras que são destrutivas. E o que vai acontecer? Você vai colher isso que você está plantando, não é? A decisão é que vai prevalecer. Então, irmãos, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos proferir sempre palavras de bênçãos, né? Comece a profetizar sementes de bênçãos, né? Eu já estou curada porque a palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Eu estou passando por essa situação difícil, mas eu sei que já deu tudo certo, porque as promessas de Deus não falham e eu sei que elas vão se cumprir. Eu tudo posso naquele que me fortalece, porque eu tenho certeza que a minha força, ela vem de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. No momento está faltando, Senhor, mas eu creio na sua palavra, eu creio na sua promessa, eu sei que o Senhor vai me dar direção, sabedoria para me sair dessa situação. Então, irmãos, por isso que é preciso nós termos cuidado. O cristão, ele não deve ficar proferindo palavras assim, palavras que vão reverter em sofrimento. O cristão, ele tem que proferir palavras edificantes e ser obediente a Deus. Para quê? Para que em vez do sofrimento, bênçãos sejam derramadas sobre nós. Então, irmãos, para receber bênçãos, primeiro, nós precisamos estar desligados da idolatria. O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no nosso coração. E o primeiro mandamento de Deus, qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se nós queremos bênção, nós temos que ter Deus em primeiro lugar na nossa vida. Nós não podemos colocar nada e ninguém em primeiro lugar a não ser Deus. Outra coisa para receber as bênçãos é que nós precisamos obedecer às ordens de Deus. E por quê? Porque a obediência, ela é um princípio divino. Quando Deus disse para Adão e Eva que eles não comessem da fruta da árvore do conhecimento, ali Deus, ele estava instituindo esse princípio da obediência, não é? Uma outra coisa para nós recebermos as bênçãos é que nós precisamos confessar, mas depois crer nas promessas. Não adianta você ler a promessa, mas você só leu, você não creu. Você precisa depois manter essa confissão da promessa. A situação não mudou do dia para a noite, mas você tem que continuar mantendo essa confissão, que a promessa ela vai se cumprir. Ela está escrito, né, na palavra de Deus e ela vai se cumprir, porque Deus, ele sempre cumpre tudo o que ele
promete. Deus trabalha com propósitos, Ele tem o tempo e o modo dele. Ele nunca está atrasado, Ele nunca está adiantado. Ele está sempre na hora certa. Então Deus, irmãos, à medida que você vai passando pela situação, quanto mais rápido você for obedecendo, quanto mais rápido você for vindo para a vontade de Deus, passar a fazer a vontade dele, você vai ficando no centro da vontade dele, irmãos, é certeza, você não precisa nem pedir. Automaticamente Deus vai liberando todas as bênçãos na sua vida, em todas as áreas. Quando você abrir os olhos, você vai dizer, puxa, olha que Deus resolveu todas essas situações, não é? Então, irmãos, concluindo assim o que eu falei aqui de manhã, não é? A todo momento assim na nossa vida, nós estamos rodeados de bênçãos e de maldições. E somos nós quem escolhemos o qual queremos. Não é Deus. Ele nos deu o livre-arbítrio de escolha. É nós quem escolhemos. Somos nós que decidimos se nós queremos ter bênçãos ou queremos ter sofrimentos. Então, se nós queremos ter bênção, é fácil. É só obedecer. É difícil? É difícil. Mas a recompensa vale a pena. Se nós não obedecermos, irmãos, é certeza. Os sofrimentos virão. Então, irmãos, o que eu queria deixar aqui nessa manhã é isso, que o que vamos colher será sempre uma escolha nossa, ou bênção ou sofrimento. Não adianta culparmos a Deus da situação que estamos passando. Deus, Ele não tem culpa. Nós é que somos os culpados. Nós colhemos sempre o que nós escolhemos. Tá bom? Amém. Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé e vamos orar.